tá pelo YouTube, continua por aqui, porque a gente vai seguir falando sobre outros assuntos, inclusive sobre essa questão das pesquisas, né? Eu já adiantei um pouco aí sobre a questão das pesquisas eleitorais, a gente citou alguns dados, mas a gente vai aprofundar mais nesse assunto. A nova reportagem sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e empresas ligadas à rede de Daniel Porcaro levanta uma pergunta política importante, né? Qual é que pode ser o impacto desse novo episódio na disputa presidencial? A gente vinha acompanhando, né, Chalders, que essas pesquisas, as últimas pesquisas, tentaram captar o impacto desses eventos nas campanhas, tanto a questão da revelação do filme Dark Horse, né, para a campanha de Flávio Bolsonaro, a briga pública que ele teve com Michele Bolsonaro também, para a própria campanha do presidente Lula, a questão do Jacques Wagner, né, o nome dele ter aparecido na Operação Compliance Zero. Então, esse pode ser um ponto também que vai aparecer aí nas pesquisas, né? Exato, tem que ver o que vai... Né, na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, a gente vai ter a Atlas Intel, né, a próxima rodada da Atlas Intel, a pesquisa que eu considero mais interessante, aí, melhor acompanhando os desdobramentos da eleição. Mas a gente já vê movimentações expressivas nas últimas, nas mais recentes, né? Então, por exemplo, a gente teve essa Real Time Big Data, a última, e ela mostrou, em relação no campo da direita especificamente, ela já mostrou um movimento de ascensão desses dois nomes, o Renan Santos, que marcou 9%, e o Ronaldo Caiado, que marcou 7%. E aí, para mim, está bastante claro e bastante em linha com as outras pesquisas que são feitas online, né? Com a Atlas, na questão do Renan de se consolidar como terceiro lugar. E a novidade para mim realmente é o Caiado, que ele estava ali, pelo menos na Atlas, ele estava lá atrás, assim, estava o Renan em terceiro, meio que isolado, e ali o Caiado e o Zema meio que empatados em quarto lugar, meio que na rabeira. E agora já mostra, a Real Time já mostra um descolamento do Caiado em relação ao Zema e se consolidando ali ao lado do Renan. Vamos ver o que a Atlas vai dizer a respeito disso, mas assim, é uma coisa importante de a gente ficar de olho. E também pelo seguinte, a Real Time Big Data ela mudou de metodologia, tá? Na edição anterior da Real Time Big Data ela foi feita presencial. Essa agora foi feita online e por telefone. Então, assim, não dá para comparar diretamente com a última edição deles, porque é um método de coleta totalmente diferente que acaba, certamente, vai impactar no resultado que você vai obter, né? De qualquer forma, eu acho que é interessante ficar de olho e ver o que vai sair na próxima Atlas, semana que vem. Pois é, e Chalders, além dessa questão, né, que a gente está se perguntando aqui, inclusive, só lembrando, a gente já está de volta para quem acompanha a gente pela televisão. O Chalders estava explicando um pouco aí sobre os últimos cenários revelados pela pesquisa, como foi a variação dos números, não só de Lula, mas de Flávio, mas também dos outros candidatos, o Caiado, o Renan, né? E, Chalders, outro ponto, porque a gente está se questionando sobre como essa questão do Master pode impactar nas próximas pesquisas, mas a gente está numa semana que teve início, né, as convenções partidárias e, junto com isso, vem também o anúncio, de fato, das chapas, porque, pelo menos, Flávio Bolsonaro e Zema ainda não tiveram essas chapas definidas, né, quem serão os vices, e isso também é algo que pode impactar bastante nesse jogo político e, principalmente, nessas pesquisas, né, se eles vão conseguir trazer algum vice que vai trazer votos também, vai impactar de alguma maneira nesse cenário, né? Total. É uma semana que o assunto eleições começa a entrar na cabeça do brasileiro médio, que não é, como eu e você aqui, somos cracudos de política, né? Então as pessoas que estavam prestando atenção na Copa do Mundo, estavam prestando atenção no jogo do Messi e do Cucurella, agora vão começar a olhar para a eleição com mais atenção. A gente deve ter essa rodada de convenções partidárias aí já nos próximos dias. A maioria, né, já está definido, inclusive o Renan Santos já fez a convenção dele, assim, já oficializou no evento online ali rápido, oficializou a candidatura dele pelo partido Missão. Agora a gente vai ter nos próximos dias os outros. Eu não acredito, Camila, que o vice do Caiado deve ser o Kassab, né? O vice do Zema a gente não sabe bem quem é, por enquanto, até onde eu sei.
Mas eu não acredito que algum desses vices possa agregar um grande número de votos, né? O Kassab, por exemplo, ele é uma figura muito importante na política brasileira, mas pelo seu papel de bastidores, ali, de articulador do Congresso Nacional, de líder de prefeitos, enfim, líder do PSD, né? Agora, não é uma figura que tenha, por exemplo, um grande engajamento em redes sociais. Não é uma figura muito conhecida para o público leigo, o público que não acompanha a política mais de perto. Então, eu tenho minhas dúvidas até que ponto a escolha dos vices pode realmente representar um bump, aí um gás para esses dois aí, Caiado e Zema, né? No caso do Renan, ele fez uma estratégia interessante para o vice. Ele escolheu como vice um militar gaúcho lá chamado Haroldo Medina. Pegou um cara bastante diferente dele, o Haroldo, que se considera bolsonarista, inclusive, né? Foi candidato pelo PL já e tudo mais, e se converteu aí ao projeto do Renan Santos, do MBL, e com essa escolha o Renan tenta se expandir nesse eleitorado que hoje ele é muito fraco, que é o eleitorado mais velho, é o eleitorado bolsonarista, são as chamadas tias do Zap. Então ele escolheu um vice talhado para abrir caminho para ele no meio das tias do Zap. Vamos ver se vai dar certo ou não. Pois é, a escolha do vice acaba impactando muito mais nesse sentido, né? De eles escolherem uma figura que possa agregar de alguma maneira em relação ao perfil deles, né? Alguém que seja complementar, alguém que consiga puxar esse outro eleitorado, como o próprio Flávio, né? Que a gente vem acompanhando, que tenta trazer uma vice-mulher, justamente para tentar se aproximar desse eleitorado feminino, né? Trazer uma parte do eleitorado com a qual ele tem um pouco mais de dificuldade, então essa tentativa é nesse sentido, pelo menos, de Flávio Bolsonaro, né? Agora, em relação ao Kassab, é como você falou, ele é uma figura muito mais ali dos bastidores, e quando foi anunciada, quando foi lançado, né, Kassab nessa chapa de Caiado, foi muito isso que a gente escutou ali nos bastidores dos próprios integrantes do PSD, né? Que Kassab é essa figura dos bastidores, que ele conseguiria, talvez, agregar mais os próprios integrantes do PSD para apoiar a candidatura de Caiado, já que é um partido que não vai forçar, digamos assim, os seus integrantes a subirem no palanque de Caiado, né? Eles liberam nos estados. Então, por exemplo, na Bahia, a gente sabe que o PSD é muito próximo do PT, então vai estar ali apoiando, o próprio Otto Alencar, né? Vai estar apoiando o PT na Bahia. Então, que eles podem ter essa flexibilidade. No Rio de Janeiro também tem o próprio Eduardo Paes, né? Que não deve ser um dos que vai subir ali no palanque com Caiado. Então, isso acaba impactando muito nessas escolhas em relação a quem vai estar com você no palanque, né? Quem essa pessoa pode puxar junto. O PSD, com todo respeito aqui ao PSD, o PSD é uma maçaroca, né? Você tem de tudo lá dentro. É engraçado você mencionar a Bahia. Eu estava lá na Bahia alguns dias atrás, tirando uma breve, merecida folga. E eu vi um flyer, não era um flyer, era uma bandeirinha de Copa do Mundo, assim, meio que pré-campanha antecipada lá também, um pouquinho, que tinha as caras do Lula, aí tinha a cara do Jacques Wagner, tinha a cara do Rodrigues lá, como é que é o nome? O Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e do Otto Alencar, sim, né? Então, mostra que assim, o PSD da Bahia é uma coisa, o PSD da Bahia, do Rio Grande do Sul é totalmente diferente, o PSD de Roraima é outra coisa ainda, 100% diferente. Então, assim, não é bem um partido, né? A rigor, assim, não tem uma ideologia, qual que é a ideologia do PSD? Não tem, entendeu? É um partido que na ciência política se chama catch-all, né? Porque ele abre espaço para todos os tipos de ideologias. E dentro desse quadro, o Caiado ele tem um risco, né? Relativamente grande, que é o de ser cristianizado, que a gente fala, que é você ser ignorado pelos seus próprios correligionários dentro do seu partido. O nome vem de um candidato, se eu não me engano, do MDB, lá atrás, 92, assim, uma eleição bem lá atrás, que ele era o candidato do partido, mas ninguém apoiou ele porque o partido tinha acordos locais aí, diferentes candidatos no Brasil, e ele acabou sendo largado para lá. Então, o Caiado ele tem um pouco esse risco. Eu tenho minhas dúvidas, Camila, sobre esse negócio de palanque que as pessoas falam. Não sei se isso importa tanto para a eleição presidencial mais hoje em dia. Já importou muito no passado, mas hoje em dia, honestamente, eu não conheço ninguém que decide voto com base no que o prefeito da cidade fala, né? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre esse negócio de palanque, se isso funciona mesmo ou não.
até que ponto isso é válido. Se palanque fosse uma coisa que importasse ainda, o Geraldo Alckmin não faria 3% nas eleições de 2018 que nem ele fez, né, naquele ano. Mas, de toda forma, é um risco que o Caiado corre na candidatura dele de ser ignorado pelo pessoal do PSD. Vamos ver se com o Kassab de vice ele consegue ali impor um grau de respeito, né? Assim, consegue trazer para o lado dele esses dirigentes do PSD espalhados por todo o Brasil. Até porque isso pode envolver, né, Chalders, algo que você está muito acostumado aí nas suas apurações, que é a questão do fundo partidário, né, do fundo eleitoral. Então, a qual parcela ali daquele valor os candidatos vão ter direito, não sei, a gente não sabe, né, mas isso é algo que ele controla como presidente do partido e que ele pode também usar como uma moeda de troca para quem estiver disposto a apoiar Caiado ou não, e pelo menos num primeiro turno, né? Exatamente. O PSD ele tem uma quantidade bastante grande de dinheiro de fundo partidário, de fundo eleitoral para concorrer, porque é um partido que tem uma bancada expressiva no Congresso. Não é, assim, nem de longe o partido com o maior fundo eleitoral, né? O partido com o maior fundo é o PL, do Flávio Bolsonaro. É uma campanha com muito dinheiro, né? A campanha do Flávio. E, assim, honestamente, até agora, né, a gente está vendo aí, não sei, entendeu? Não sei se esse dinheiro tem funcionado tão bem assim, se tem tido tanto efeito assim. De qualquer forma, é mais uma coisa que faz sentido, né, do ponto de vista do Caiado, de ter realmente o Gilberto Kassab como seu vice, né? Eu não sei quantos votos ele pode agregar, mas certamente essa questão de fundo partidário, fundo eleitoral, ele pode agregar sim. Eu tenho visto, nos últimos dias, um movimento ascendente do Caiado na internet. Porque, como eu sou uma pessoa cronicamente online, eu fico observando o que está acontecendo ali, quem é que está sendo citado. E eu acho que se você abrir hoje essas plataformas aí de medição, você vai ver um movimento de ascensão do Caiado, sim. De qualquer forma, eu não sei se isso tem a ver com dinheiro, com vício ou qualquer coisa assim. Eu acho que tem a ver, Camila, com o derretimento do Flávio, viu? Eu acho que esse vento que está soprando a favor do barco do governador Ronaldo Caiado, ele diz muito mais sobre um eleitor que estava com o Flávio e que começa a se desesperar ali, dada a tibieza, né, a fraqueza da campanha do Flávio Bolsonaro, do que com alguma coisa que o Caiado tenha feito de opção estratégica na sua campanha. Eu acho que o vento começou a soprar a favor do governador